Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço. Boa noite a todos que estão nos acompanhando a partir de agora, né? Um abraço a Maria, a Patrícia, a Vilma. Um abraço também a Wanda, a Tânia, a Beth, a Grace, a Rosana. Um abraço a todos aí que estão conosco, viu? Sejam todos bem-vindos. Vamos então começar, né, pessoal? Vamos para mais um capítulo aqui do nosso estudo. Nas regiões inferiores, capítulo 32, tá? Capítulo 32. O tempo transcorria normalmente. Logo Sheila iria se despedir de nós, buscando preparar-se para a nova encarnação. Enquanto isso não ocorria, aproveitávamos de forma útil, construtiva e agradável todos os nossos momentos, de modo que a recordação do nosso grupo surgisse em sua memória envolta sempre em carinho e saudade. De minha parte, procurava fazer o máximo para agradá-la, e sempre que possível, aproveitando os horários de folga, saíamos para passear sozinhos, trocando ideias e permutando sentimentos. Tá? Então, em vista da necessidade de reencarnação da Sheila, né, os espíritos aproveitavam todos os momentos para envolvê-la em boas irradiações, para que ela tivesse boas lembranças dos trabalhos, do grupo, né, de todos que ali estavam. E os dois, que a partir de agora, né, que estavam mais próximos afetivamente, aproveitavam esses momentos. Né? Deve ser bom. Oi, Rosarinho, um abraço. Deve ser bom namorar lá no plano espiritual também, né? Aqui na Terra já é bom namorar, imagina no plano espiritual como deve ser gostoso, né? Então eles aproveitavam para namorar, trocar ideias, permutando sentimentos, né? Boa noite, Si Rosendo, um abraço. Fizemos juntos uma última incursão às regiões inferiores, como atividade prática e programada de curso destinado a credenciar servidores, integrando equipe de socorro e resgate de irmãos em sofrimento. Aqui só lembrando uma coisa, né, que talvez alguns possam achar estranho, mas namorar no plano espiritual, será que pode, né? Será que existe isso? Não é só na matéria que namora, né? E aí o André Luiz vem em nosso auxílio no livro Nosso Lar, mais especificamente o Lísias, né? Que é citado pelo André Luiz no livro, né? Quando eles vão conhecer lá o Bosque das Águas, né? Não somente nesse capítulo, em outros momentos também. Mas nesse capítulo, né, que eles vão falar sobre o Bosque das Águas, onde o Lísias falava para o André Luiz que lá naquele lugar bonito, né, junto à natureza, as flores, as plantas, tal, riachos, vários casais, nos momentos de folga, aproveitavam para fazer juras de amor, para fazer planos para o futuro e tal, né? Então, gente, assim como aqui, lá também, as pessoas se conhecem, as pessoas se buscam, as pessoas se aproximam, se afinizam. Alguns de nós nos encontramos aqui na matéria, mas podemos nos encontrar no plano espiritual também. E planejar a reencarnação juntos. Né? Podemos nos encontrar no plano espiritual e programar a reencarnação juntos. Né? O André Luiz, por exemplo, ele se viu ali sem a esposa, porque chegou no plano espiritual, tal. Daqui a pouco a esposa estava com o segundo marido. Ele sofreu com isso, mas ele percebeu que a esposa era profundamente identificada com o segundo marido. É aquela pergunta que fizeram para Jesus: mas então, com quem que vai ficar no plano espiritual? Com quem que vai ficar no reino dos céus? Vai ficar com um ou vai ficar com outro? Se casou com 7 pessoas, vai ficar com quem? Né?
Aí a gente sabe o conhecimento que a gente tem, né, da literatura, a gente sabe que o que vai prevalecer é a afinidade espiritual. André Luiz percebeu que a esposa dele, a ex-esposa dele, era profundamente identificada com o segundo marido, né? Então ele já não tinha mais, ele já não nutria mais a ideia de ficar esperando ela lá, de construir uma casa para recebê-la lá. Ele já não nutria, a gente via que ele não trabalhava mais nesse sentido, né? Ele não trabalhava mais nesse sentido, de ficar aquela expectativa de recebê-la lá no plano espiritual. Podia até ser que eles viessem a se reencontrar e ela amar muito ele a ela, podia até ser. A gente nunca mais teve notícia a respeito disso, mas a gente percebia que ele não ficava, ele não trabalhava mais nesse sentido, não. Ele trabalhava no sentido de ajudá-los, para que ambos estivessem bem, né? Se ele iria ficar com ela ou não, ia depender da afinidade de ambos, né? Aí nós não sabemos como que a história prosseguiu, né? Mas também para nós não importa isso. Isso é uma questão lá do André Luiz, né? Mas só para a gente analisar daqui, nessa questão de namoro, casamento, lá no plano espiritual, as almas se aproximam, fazem juras de amor, prometem, né, na fidelidade, na vida futura, prometem. E são muito felizes aqueles que se encontram numa região superior e podem programar a vida juntos para voltarem à matéria, né? São muito felizes. Não vão ter dificuldades? Vão, certamente terão dificuldades, como qualquer outro casal, né? Mas pelo menos a base é uma base superior, né? Então vamos lá, né? Fizemos juntos uma última incursão às regiões inferiores, né? Como atividade prática e programada de curso destinado a credenciar servidores, integrando a equipe de socorro e resgate de irmãos em sofrimento. Eles foram para as regiões inferiores, né? No horário convencionado, todos estávamos a postos. Nossa caravana se constituía de umas 2 dezenas de pessoas, da qual faziam parte entidades de elevada condição espiritual, facilmente perceptíveis, né, pela nobreza e dignidade de atitudes, né? Então eles foram mais ou menos umas 20 pessoas nessa incursão aí para as regiões inferiores, né? A gente sabe que ninguém está abandonado, né? Nas regiões de sofrimento, ninguém está ali à toa, injustamente, mas também ninguém está abandonado, né? Todos ali estão recebendo auxílio, como a gente está vendo. Existem caravanas e caravanas que atuam nas regiões de sofrimento. E a quem que elas ajudam? A todos, mas principalmente as pessoas que estão tendo boa vontade de fazerem a sua reforma íntima, né? Aqueles que estão se arrependendo do que fizeram, aqueles que estão já preparados para receber o auxílio. Aqueles que ainda estão revoltados, aqueles que ainda estão presos à ideia de vingança e não aceitam outra coisa por enquanto, esses ainda não têm condição de serem auxiliados, né? Porque eles mesmos não se ajudam por enquanto, né? A Rosarinho está perguntando, serão casais mais afins? Tudo leva a crer que sim, né, Rosarinho? Né? Seriam casais com um grau de afinidade maior, né? A gente fala alma gêmea, né? Para aquelas pessoas que são extremamente sintonizadas um com o outro, né? Aqueles que alcançam um grau de sintonia muito profundo, né? Certamente já tiveram muitas dificuldades, mas foram se afinizando, foram se desenvolvendo, foram criando uma simpatia recíproca muito profunda, né? A ponto de nós chamarmos de almas gêmeas, né? O Emmanuel fala a respeito disso
no livro O Consolador, tá? Que é de perguntas e respostas. Ele fala um pouquinho a respeito dessa questão de almas gêmeas aí, tá? Através do Chico Xavier. Inclusive foi uma coisa meio polêmica, né? Assim, um assunto sempre polêmico, né? Mas são os dois espíritos que alcançam uma máxima sintonização, vamos dizer assim. Então vamos lá, continuando, né? Nela, na caravana, também se incluíam nossos mentores, um pastor protestante e um sacerdote católico, em observância às preferências religiosas dominantes. Né? Enfermeiros, auxiliares encarregados da execução de tarefas diversas, vigilantes, responsáveis pela segurança do grupo, equipados com redes, faixas vibratórias, instrumentos de defesa e padiolas. Tudo isso transportado numa espécie de carruagem, puxada por belos cavalos brancos. E nós, os alunos, em número reduzido, interessados no aprendizado, em consonância com as metas estabelecidas por nós mesmos, indicadoras da urgência de capacitação ante as grandes necessidades do porvir. Né? Tudo leva a crer que sejam raros, né, Andrea? As almas gêmeas encarnadas aqui. Tudo leva a crer que seja em número bem mais reduzido, né? Mas enfim, né? A gente sabe que a maioria dos casamentos ainda são provacionais, né? Então, pessoal, aqui o que compunha essa caravana, né? Então, essas entidades elevadas, os trabalhadores para serviços diversos, enfermeiros, pessoal de segurança, tal, e também os jovens que ali estavam para aprender, tá? Os que estavam fazendo o curso, né? E, inclusive, a gente vê aqui o César falando de a presença de um pastor protestante e um sacerdote católico, tá? Isso às vezes pode causar estranheza nas pessoas. Fala, Alexandre, mas lá no plano espiritual não é todo mundo espírita? Já que já é um espírito, a pessoa vai entender que é espírito e vai aceitar o espiritismo e vai mudar de religião? Não, não é assim que funciona. Né? Inclusive, o Bezerra de Menezes, muitas vezes, quando ele faz as preces, quando ele traz as mensagens, ele fala, nós, os espíritos espíritas, né? Porque tem os espíritos não espíritas, né? E nós não podemos esperar que pessoas que cultivaram, às vezes durante séculos, uma determinada crença, ou décadas uma determinada crença, de repente mude de uma hora para outra, só porque desencarnou, porque se entende na condição de espírito liberto, de repente passa a aceitar de uma hora para outra e passa a entender exatamente tudo o que o Espiritismo tem trazido. Não é assim. Né? E também existem as preferências. Né? Existem as preferências. E a vida não é de violentar ninguém nas suas preferências. É uma coisa muito mais gradual. Tem gente que se afiniza muito bem com os rituais católicos, embora nós acreditemos que mesmo no plano espiritual hajam certas modificações que não condizem mais com o espírito elevado, mesmo que sejam de religiões diversas. Há uma tendência maior para que haja uma certa convergência, né? Para que haja uma certa convergência no modo de interpretar, no modo de vivenciar. A convergência é Jesus, a convergência é Deus, são as leis universais, a reencarnação. Por exemplo, não é óbvio que no plano mais elevado nós não vamos encontrar espíritos eminentemente católicos falando contra a reencarnação ou contra a existência dos espíritos, né? É óbvio que não, né? Ou contra a mediunidade, ou contra a comunicação dos espíritos, né?
Eu estou falando um plano mais elevado, né? Nós não vamos encontrar, mesmo em religiões diferentes, nós vamos ter uma certa convergência de modos de interpretação, né? Mas existem templos ainda separados para cada necessidade, né? Inclusive a gente vê freiras, padres, né, né, vestindo as mesmas roupagens. Por quê? Porque se afiniza gostou da encarnação que teve como freira, como padre, foi muito feliz, fez muito bem para as pessoas, ajudou muito, aprendeu muito, e a pessoa se identificou com aquele hábito, aquela vestimenta. Então ele aparece como padre, como freira, e pode ser que reze a missa lá no plano espiritual, né? Então, a coisa não é assim, vai virar todo mundo espírita, não. O pensamento tende a aproximar mais das várias religiões. Por isso que aquela frase que diz, né, o espiritismo não é a religião do futuro. O espiritismo é o futuro das religiões. Por quê? Porque nós não podemos esperar que todo mundo vire espírita. Mas todos absorverão, de certo modo, os pensamentos espíritas. Porque os pensamentos espíritas, antes de representarem um conjunto doutrinário dentro do sectarismo das religiões, não. Ele é apenas a manifestação organizada das leis divinas. Né? Allan Kardec apenas organizou as mensagens, perguntas e respostas, tal, que expressam essa lei divina, as leis divinas, as leis que regem a vida, o universo, os espíritos. Tal. Na medida que cada religião for entendendo cada vez mais a respeito dessas leis divinas, cada vez mais nós vamos ter uma convergência de opiniões, né? Sem disputa, sem sectarismo, né? Sem grandes conflitos, né? Isso é normal que aconteça, né? Agora, no plano inferior espiritual, sim, né? Há espíritos ligados a essa ou aquela religião que ainda falam mal da comunicação com os espíritos, ainda falam mal da reencarnação, ainda pregam contra o espiritismo, tem. Nas regiões inferiores, no plano espiritual, tem o sectarismo de forma ainda muito intensa, tá? Mas aí por motivos óbvios, né? Ainda por carência de mais informação e de mais pureza de sentimento, né? Então, mas aí na região mais atrasada no plano espiritual, né? Não na região superior, tá? Inclusive, aqui no caso, justifica-se a presença de um católico, um padre, né, um sacerdote, um pastor, por quê? Porque eles vão falar para multidões de necessitados no umbral, que representam ali as várias religiões, inclusive o espiritismo, inclusive católicos, inclusive evangélicos, inclusive muçulmanos, budistas, de qual seja, né? Então ali naquela turba onde eles vão chegar de espíritos necessitados, estão várias religiões representadas. Mas obviamente, vários integrantes de religiões que provavelmente não se afeiçoaram muito à essência das próprias religiões, né? Porque senão não estariam no umbral ali, né? Tá? Então vão ouvir o padre falar. Aqueles que eram católicos vão ouvir o pastor falar. Os que eram espíritas vão ouvir também os espíritas falarem dentro do referencial de cada um, né? Tá? A Maria colocou mesmo porque ali as leis de Deus estão expressas na consciência de cada um, né? Mais cedo ou mais tarde vão encontrar e despertar para o amor. É verdade, Maria. É isso aí. Então, vamos lá.
Após a oração proferida pelo irmão Henrique, líder do grupo, em que suplicou as bênçãos divinas para a nossa missão, pusemos-nos a caminho. Todos tínhamos adestrada a capacidade de volitação e nos deslocamos com facilidade pelo espaço. O grupo de jovens aprendizes se limitava a Marcelo, Eduardo, Sheila, Luiz Otávio, Paulo e eu. Esse Luiz Otávio, pessoal, nós tivemos uma oportunidade de conversar com ele. Ele, certa vez, começou a aparecer vários casos de crianças com excepcionalidade, né? Crianças com paralisia cerebral. Começou a aparecer vários casos de crianças com paralisia cerebral. Que ficavam só na cama, mal conseguiam falar, mal conseguiam movimentar o corpo, às vezes só movimentava os olhos. E começou a aparecer casos assim, né? E até que a gente começou a fazer visitas, aplicar passes e tal, né? E são casos assim que a família sofre, né? E a criança também, né? Porque ela não consegue expressar o que ela quer. Os pais têm que adivinhar o que ela está querendo ou precisando, né? Até que uma reunião mediúnica nas terças-feiras, né? Que era o grupo da mocidade ali, inclusive no plano espiritual, se comunicou esse Luiz Otávio, tá? E esse Luiz Otávio, ele não era propriamente um espírito que pertencia ao grupo ali. Ele se comunicou e ele explicou para a gente que ele estava ali na nossa casa fazendo um estágio, né? Que ele estava ali fazendo um estágio de aprendizado e tal, e que ele havia sido, na última encarnação, uma criança com paralisia cerebral, né? E aí ele falou que realmente aqueles casos que estavam aparecendo, que a gente estava visitando, era um projeto que eles estavam fazendo, né? Para atendimento justamente esse tipo de problemas, né? Aí o Luiz Otávio falou o que tinha acontecido com ele, né? Que numa outra encarnação anterior, ele havia usado muito mal a inteligência e o poder, né? E aí ele então teve que passar pela essa experiência aí de paralisia cerebral, como um efeito dos desequilíbrios que ele criou para ele mesmo, né? Ele falou como era difícil, às vezes ele tinha fome e não conseguia expressar, às vezes tinha frio, às vezes estava com calor e não podia, né? As pessoas não entendiam muitas vezes o que ele estava precisando, né? Ele falou que foi muito difícil, mas que foi muito bom para ele, para o crescimento espiritual dele, né? E uma nota interessante é que ele falou que ele é de uma cidade espiritual chamada Aldebarã, né? Aldebarã, que fica nas proximidades ali de Fernando de Noronha, pegando uma região, provavelmente ali, aquela ponta ali do Rio Grande do Norte, né? Geralmente pega um pedaço meio extenso, né? Não é um pedaço pequeno, assim, geralmente pega um pedaço meio extenso ali. Então, mas que ficava ali nas proximidades ali daquela região, né? Já bem na ponta lá de cima, né? Do mapa, né? Brasileiro. Então, só fecha parênteses uma coisa aí interessante, né? Deve ser legal essa cidade, Aldebarã, né? Então ele estava passando algum tempo ali em função dos trabalhos mediúnicos que os jovens estavam fazendo. E de vez em quando eles falavam que haviam espíritos fazendo estágio ali para talvez criarem outros trabalhos como esse com jovens em outros lugares, né? Então, ele fazia parte da equipe que estava indo lá para a região inferior socorrer, né, os necessitados. Cerca de meia hora depois, descemos suavemente num terreno pedregoso e Henrique informou: daqui por diante teremos de caminhar. Permaneçamos juntos e em completo silêncio. A região era triste e escura.
a vegetação rala e feia, entremeada de pedras e rochedos. Tomando uma trilha, iniciamos a caminhada descendo sempre. Isso é interessante, né? Eles falam, quando eles vêm para a Terra, eles falam que eles descem. Tá certo que o céu, aquela ideia de céu para cima, inferno para baixo, aquela coisa, tem uma questão aí meio, né, meio simbólica, vamos dizer assim, né? Não é exatamente assim, porque o planeta é redondo, o que é em cima e o que é embaixo, né? Então, não é exatamente assim, o céu em cima e o inferno embaixo, mas como pintou a nossa, o folclore religioso aí, né, a cultura religiosa pintou dessa forma, né? É, Dante Alighieri, né, e outros aí. Mas é lógico, você falando em termos de dimensões espirituais, os espíritos falam, o André Luiz e os mentores falam que quando eles estão vindo para a Terra, eles veem o planeta ao longe e parece que eles vão descendo na direção do planeta. Então parece que existe um algo espacial, né? Parece que existe um algo espacial de uma certa distância do planeta. Me parece ser real isso, né? Então quando a gente fala, o céu está em cima, né? É lógico, o céu está onde o céu dentro da criatura está, né? Aqui do meu lado posso ter um espírito muito evoluído que eu não percebo. Está no plano espiritual. Ele respira dentro de um ambiente dele altamente elevado. O céu para ele vai ser onde ele estiver, vamos dizer assim, né? E o inferno para a gente vai ser onde a gente estiver também com a consciência infernalizada, né? Vamos dizer assim, né? Mas existe um algo espacial que os espíritos falam que eles descem, vamos descer na direção do planeta. Então, né, o André Luiz cita dessa forma, né? A Tânia, eu pensava que o inferno era no centro da Terra, quando criança, né? Então, só que aí a gente vê, por exemplo, na obra do André Luiz, a gente vê referências à vida intraterrena. A gente vê referências a André Luiz à vida intraterrena. E até uma questão para a gente pensar, né? Será que os abismos, as trevas, não são regiões, né? Inclusive, porque tem espíritos que não suportam a luz do sol, não suportam, né? Uma região um pouco mais elevada, eles não suportam, um pouco mais luminosa, não suportam. Então, André Luiz fala, os mentores falam, né, da vida intraterrena. Né? Será que esses abismos, essas trevas já não são regiões já intraterrenas? Assim como nós temos abismos aqui na matéria, aquelas regiões muito, né, lá embaixo, né, muito aqueles baixos relevos ali, eu não sei como é que chama isso aí, geologicamente falando, né? Aquelas fissuras, aquelas cavernas que se perdem de vista, né? Então, é uma coisa para a gente pesquisar, né? Para a gente juntar as informações e entender melhor, né? Eu acho que faz sentido, né? Mas é uma questão para a gente pesquisar, né? Mas se fala da vida intraterrena. A gente vê na obra do André Luiz a referência à vida intraterrena, né? Então a gente sabe que espíritos muito infelizes ficam em ambientes como que cavernas. Será que não tem relação, de certo modo, com as cavernas daqui? Com os abismos daqui? Nós não, né? Não temos muita informação, mas podemos pesquisar, né? Então, aí eu estava falando isso para dizer que talvez aquele mito do céu lá em cima, do inferno embaixo, talvez tenha a sua parte de verdade também, analisando sobre esse aspecto. Até os espíritos falam, né? Chegado o tempo em que os erros explicados se tornam verdades. Às vezes aquilo que a gente tomou como erro, que era certo, aí a gente hoje começou a tomar como erro,
De repente você observa de um outro jeito, você começa a achar que está certo de novo, né? Então, às vezes é uma questão de como a gente olha certos assuntos, né? É, a gente tem que ter abertura de pensamento, né? A gente tem que ter disposição em aprender. Quanto menos a gente sabe, quanto mais restrita a nossa visão, mais a gente exclui das coisas, né? Quanto mais ampla a nossa visão, mais a gente inclui, né? Então, se a gente tiver abertura de visão, a gente vai aprender cada vez mais, né? É, a região era triste e escura. A vegetação rala e feia, entremeada de pedras e rochedos. Tomando uma trilha, iniciamos a caminhada descendo sempre. Cada vez mais a respiração se fazia difícil e cansativa. Alguns de nós já havíamos participado desse tipo de excursão e por isso não estranhamos. Pela semelhança da paisagem, lembrei-me do caso Solange, que acompanhamos à distância. Por necessidade, o grupo teve de descer até a fortaleza de Sukarno, localizada também em regiões tenebrosas, né? Como vocês devem se lembrar, né? Que a gente já falou aqui, né? Contudo, agora era diferente. Caminhávamos há horas, sempre em sentido descendente. Então, descendo sempre. Ladeando precipícios imensos. Tinha a nítida impressão de estarmos no interior de um vulcão inativo. Olha só. Tinha a nítida impressão, né, de estarem no interior de um vulcão inativo. Era a impressão que ele tinha. Talvez pelas fumacinhas saindo, pelo tipo de ambiente, o tipo de geologia ali, relevo, ele não sabe, né? Mas ele tinha essa impressão. Era como se fosse um vulcão inativo, né? Aves de rapina crocitavam a nossa passagem, dependuradas em árvores raquíticas. A partir de certo momento, passamos a ouvir gemidos e lamentos de cortar o coração. Após algum tempo, atingimos o que nos pareceu ser o fundo do poço. O solo estendia-se plano sob densa neblina que envolvia tudo, impedindo-nos de perceber perfeitamente onde estávamos. Aquela neblina, né? As aves de rapina, árvores raquíticas, né? Aquele ambiente ali, né? Como se fosse o fundo do poço, como se fosse o ambiente final onde eles chegariam ali, né? A gente vê muitas referências a este ambiente no livro Ação e Reação. Aliás, um livro maravilhoso, né? Um livro extraordinário, assim. Foi um dos livros que a gente fez o estudo aqui na internet e que eu trago recordações muito boas desse estudo, assim, né? Cada estudo desses, assim, é uma viagem que a gente faz, né? E a gente pegar, assim, parágrafo por parágrafo, estudando, foi uma experiência maravilhosa. Embora o livro todo falasse das regiões inferiores, né? Mas os casos que são citados, os problemas que eram vivenciados ali, nos trouxe muito, muito aprendizado, né? Henrique Sereno ordenou que os auxiliares trouxessem o equipamento. Logo, uma grande movimentação se estabeleceu, no mais absoluto silêncio. Focos de luz foram colocados em pontos estratégicos e grandes redes magnéticas estendidas para a proteção da equipe contra possíveis investidas de seres maléficos, né? Então, acenderam as luzes, colocaram várias luzes, né,
para que eles pudessem ver ali o ambiente, né? E redes magnéticas colocaram para a segurança do grupo, né? Tudo pronto. O dirigente ordenou que as luzes fossem acesas. Imediatamente as sombras foram substituídas por claridade intensa e um espetáculo alucinante desenrolou-se aos nossos olhos. O solo, a algumas dezenas de metros adiante, terminava abruptamente num grande fosso. Mais além, uma multidão de espíritos se acotovelavam. Então, assim como a gente vê a citação no livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma citação parecida com essa no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Só que aqui era um outro ambiente e outros personagens, né? Eles chegaram num lugar que a hora que acenderam as luzes, eles viram um grande fosso à frente deles, e da outra margem eles viam uma multidão de espíritos necessitados, de modo que entre eles e os necessitados havia esse fosso a ser transposto, né? Uma multidão de espíritos se acotovelavam, né? Atônitos, com o coração aos saltos, fitávamos o grande número de infelizes, que num primeiro momento, ao verem a luz aturdidos, escondiam os rostos, incapazes de suportar a claridade inesperada. Já pensou? É como a gente, né? Fica muito tempo num lugar escuro, de repente alguém acende a luz, aí a gente fica ali até se acostumar, mais ou menos isso, né? Então estão ali nas trevas, nas regiões muito infelizes ali. Aí eles acenderam as luzes e aqueles espíritos, aquele bando de espíritos assim, né? Tudo ali me tampando os rostos para proteger, né? Em seguida iniciaram um movimento de reação. Muitos curiosos aproximavam-se da beirada do fosso, pálidos e desfeitos. Outros revoltados faziam gestos agressivos e obscenos. Né? Assim como aqui na Terra, pessoal. Lá a gente vê as inferioridades humanas, a gente vê o primitivismo humano, mais do que aqui, inclusive. A gente vê a coisa exposta, talvez de uma maneira nunca vista aqui. Né? É possível ver no plano espiritual. Né? Por quê? Porque ali no umbral está exposto tudo aquilo que nós guardamos dentro de nós. Muitas vezes mantemos um exterior benigno, mantemos certas fragilidades ainda interiores, só que com a morte, tudo aquilo que a gente cultivou dentro de nós durante muito tempo, os desequilíbrios, né, aquilo vem à tona. Nós não temos mais a couraça do corpo, então tudo eclode, né, de uma forma mais clara, né, aquilo que cultivamos dentro vem para fora, né, a nossa inferioridade, né. Estamos fazendo, esse ano, estamos fazendo 10 anos esse ano, Maria, foi em 2004 que a gente começou os estudos, foi em 2004. Esse ano estaria fazendo 10 anos, é esse ano? Eu não me lembro direito. Né, dos estudos virtuais, né? Acho que é 10 anos que a gente tem feito, né? Se não é, está próximo, né? Então, vamos lá. Nós estamos, acho que foi em dezembro, né? Foi em dezembro, né, Maria? Você colocou a data aí? Deixa eu ver. (26 de dezembro, fará 10 anos, Maria, de estudo, né? Olha só, que legal, hein? 26 de dezembro. Puxa vida, hein? Beleza, hein? Então, parabéns para todos. Vamos fazer uma festa de arrombo, então, Maria. Vamos fazer um forró.
Forró, né? Forró espírita. É isso aí. Nosso centro virtual está quase na puberdade. Ai, ai. Dia 26, né? Que legal. Estamos chegando então no aniversário, né? Muito bom. Então vamos lá. Lembrando que o primeiro estudo que a gente fez foi de sexta-feira, né? Sexta-feira foi o primeiro estudo, sexta-feira à noite. O primeiro estudo que a gente começou aqui foi o livro Ser Consciente, da Joana de Ângeles, nas sextas-feiras à noite. Tá? Então vamos lá. É, continuando aqui. Tá, nesse momento Henrique solicitou a um dos componentes da equipe, antigo membro do clero romano, e que estagiara longo tempo em regiões umbralinas, como chefe de falange dedicado ao mal, que dirigisse algumas palavras aos sofredores. Né? Então aqui, esse pedido ao Henrique solicitou a um antigo membro do clero romano, quer dizer, uma pessoa aí de um poder grande aí no clero romano, né? Um padre, né? Católico, né? Que estagiara em longo tempo em regiões umbralinas, como chefe de falange dedicado ao mal. Tá? Pessoal, aqui o fato de ser um clérigo, né, um clérigo, né, romano, né, um padre, alguém de poder na igreja, poderia ser um espírita, poderia ser um evangélico ou de qualquer religião. Né? Nós já tivemos envolvimento com espíritos das trevas, nós já fomos espíritos infelizes, espíritos obsessores, integrando falanges, não tenho a menor dúvida disso. Em encarnações passadas, né, no intervalo de certas encarnações, tá? Mas o fato é que esse membro do clero romano, né, ele havia sido chefe de falange, né, a pessoa que conhecia essa situação aqui, né, desses espíritos no umbral, nas trevas, né, alguém que estava afeiçoado a isso, né, e queria falar, iria dirigir algumas palavras aos sofredores. Pessoal, o nosso mérito não está em sermos perfeitos, em nunca falirmos, em nunca falharmos. O nosso mérito não está aí, porque somos falíveis. Né? Já falimos muitas vezes, já caímos muitas vezes. O nosso mérito consiste em levantarmos quantas vezes caímos. O espírito puro, o espírito evoluído, ele já foi um espírito atrasado. Né? Ele já foi um espírito atrasado, que teve que se purificar, teve que se aperfeiçoar. Né? Então, isso não é um demérito para ninguém. Nem por ser padre, nem por ser pastor, nem por ser palestrante espírita, isso não é demérito para ninguém. São apenas fases da nossa vida em que nós caímos e depois nós nos levantamos e passamos a ajudar, e passamos a colaborar com Jesus. Né? Então, aí ele foi falar então com os necessitados que estavam do outro lado do fosso. Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, já 9 horas e 5 minutos, né? Porque agora vai entrar esse comentário do espírito, né? E agora a coisa vai longe aqui, né? Então nós vamos dar uma paradinha. Semana que vem a gente continua, né? Vocês estão cansados já? Ou querem mais um pouquinho? Se quiser, a gente vai mais um pouco aí, né? Então vamos mais um pouquinho. Acho que vocês não estão cansados ainda não, né? Também eu cheguei mais tarde aqui, né? Senão o estudo fica muito curto também. Então vamos lá, vamos mais um pouquinho então.
Então, Monsenhor Felipe, fale. O companheiro, retirando um exemplar do Novo Testamento, dentre as dobras da vestimenta, abriu ao acaso e leu: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Profundo silêncio se fez em meio à turba quando proferidas as palavras sublimes do Evangelho. Espraiando o olhar pelo ambiente, Felipe prosseguiu. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Há 2000 anos, a voz do nosso querido Mestre Jesus se fez ouvir, convidando-nos a segui-lo rumo ao reino de Deus, e temos sempre recusado o seu chamamento. Mas a misericórdia do Pai é infinita e se estende a todos os filhos desejosos de regeneração. Contudo, é chegada a hora para todos. Aceitai a ajuda que vos trazemos e que modificará profundamente as vossas existências. Cheios de compaixão, víamos inúmeras criaturas esperançosas tentando aproximar-se da borda, em lágrimas. Do meio da multidão, porém, surgiam seres monstruosos que impediam seus passos. Então aqui, pessoal, uma coisa que a gente já viu também em André Luiz, né? Que nesses ambientes nós temos geralmente alguns tipos de espíritos diferentes, né? Tem aqueles mais sofredores que já estão em processo mais avançado de, de arrependimento, né? De constatação das próprias dificuldades, né? Então eles já querem ajuda, já pedem pela ajuda. Mas tem aqueles ainda mais endurecidos, aqueles que estão ainda de sentimento empedernido, né? Endurecido, estão petrificados ainda na indiferença, no sarcasmo, na ironia, né? Então eles procuram dificultar o acesso daqueles que já estão melhores ao socorro, como no caso aqui. Vários estavam já se animando em vendo os socorristas que estavam ali falando, o padre fazendo a sua pregação, estava se enchendo de esperança. Mas aí surgiam seres monstruosos que acabavam tirando eles dali, acabavam dificultando o socorro, né? Aproveitando uma pausa mais longa do orador, começaram a gritar palavrões e a ameaçar. Não precisamos de ajuda, fora, fora daqui. Sem perder o ânimo, Monsenhor Felipe retomou a palavra, afirmando em tom vigoroso: Sei o que todos vós, meus irmãos, estáis sentindo, o sofrimento que experimentais. Não penseis que também já não passei por tudo isso. Após a morte do corpo físico, me vi destituído das prerrogativas que acreditava possuir, não encontrando o céu beatífico que esperava. Ao contrário, descobri-me sofredor e aflito, sem recursos e sem condições. Como vós, sei o que é sofrer fome, frio, sede e todo tipo de desconforto. Outrora revoltei-me também contra Deus e contra tudo. Então aqui, pessoal, é um padre, né? É um ex-católico romano, né? Aqui da Terra, né? Continua sendo um sacerdote no plano espiritual, né? Que aqui na Terra existe muita ilusão em torno das religiões, né? A gente acredita que os rótulos, a gente acredita que o poder
que a autoridade que nos é dada, né, são prerrogativas que vão se estender na vida após a morte. Então, no caso do Papa, né, que as pessoas acham que é, né, o Papa é tido como um ser infalível, né? A infalibilidade papal foi motivo de votação na história do catolicismo, né? A infalibilidade papal, né? Então é tido como representante de Deus na Terra e como um ser infalível. Os padres são extensões desse poder que foi dado à Igreja, né, supostamente, né, e que foi dado aos padres, supostamente, sobre as almas que eles vão cuidar durante a sua existência terrena, né? Poderia ser uma ótima oportunidade de elevação, porque embora não seja de fato do jeito como imaginam, de serem os representantes de Deus na face da terra, poderiam sê-lo por uma adesão espontânea ao sacerdócio, à pregação, à modificação interior, ao bom conduzimento das pessoas que ali estão acreditando neles. Poderiam sê-lo, porque todos nós podemos ser representantes de Deus, né? Jesus falou: tudo que eu faço podereis fazer e muito mais. Ah, Senhor, mas nós encontramos uma pessoa lá que está curando em seu nome e não é um dos nossos. Ah, e o que fizestes? Ah, nós o repreendemos. Ó, fizestes mal. Porque quem não é contra mim é por mim. Não tem ninguém que pedindo em meu nome venha estar contra mim, né? Então Jesus foi muito lúcido, não é uma pena que depois nós não entendemos isso no contexto das religiões. E acabamos perseguindo, e acabamos matando em nome de Jesus, em nome de Deus e tal, né? Em nome do poder, da ganância, em nome de um monte de coisa, menos em nome de Jesus, de Deus, né? Porque na verdade eles nunca autorizaram esse tipo de coisa, né? Mas enfim, aqui na Terra existem muitas ilusões. Então, esse sacerdote que está falando aqui, certamente ele foi algum que se iludiu também com essas prerrogativas que foram dadas a ele durante a encarnação, né? Com poderes especiais e com condições especiais na vida após a morte, porque foram investidos de tanto poder, foram investidos de tanta consideração, que certamente o lugarzinho deles já estava garantido no plano espiritual, lá no reino dos céus, né? Só que quando a pessoa não compatibiliza uma vida realmente pura, justa, elevada, com a missão que lhe foi dada, aí existe um grande conflito. E mesmo que eu seja revestido aqui na Terra de muito poder, de muita consideração, de muito respeito, de muita autoridade, eu vou chegar no plano espiritual e não vou encontrar nada disso. Não vou encontrar tapetes vermelhos para eu passar, não vou encontrar as roupinhas bonitinhas para eu vestir, não vou encontrar mesas lautas para eu comer, não vou encontrar banda de música, não vou encontrar nada daquilo que eu esperava. Não vou encontrar Jesus lá me esperando, né? Nem os santos lá me esperando. Não vou encontrar nada disso. E o que eu acabo encontrando? Acabo encontrando essa região de sofrimento. Acabo encontrando os resultados das minhas ações, né? Então, quando é alguém, a gente sabe, hoje em dia não tem padres que praticam pedofilia, assim como tem pessoas fora também do catolicismo e fora da igreja, em qualquer lugar, né? Mas existem padres praticando a pedofilia. Então, é tipo esse caso que nós estamos analisando aqui, né? É daqueles padres que não usam o poder que têm para o bem. Por isso que chegam no plano espiritual, se revoltam. Peraí, mas cadê aquele poder que eu tinha? Cadê aquela riqueza, aquela consideração? Cadê aquele conforto todo que eu tinha? E agora? O que aconteceu com isso tudo? Aí a pessoa se revolta, o espírito se revolta, porque ele acreditou demais naquela estrutura
material. Mas, pessoal, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Então, essa estrutura toda, rica, gigantesca, poderosa, isso aí é muito produção dos homens. Jesus não nos incitou à riqueza, nem ao poder, né? Não. Ele próprio nasceu numa manjedoura, viveu uma vida simples. Ele próprio não trouxe para si o cetro dominador, a coroa dos reis. Ele não fez nada disso. Embora quisessem que ele fizesse, mas ele nunca fez isso, né? Então, ele buscou a mensagem da compreensão, do perdão, da caridade, da cura espiritual, da mudança interior. Ele buscou essas riquezas, né? E aí é que a gente vê que Jesus não foi compreendido, né? Francisco de Assis tentou modificar essa realidade. Vai e reconstrói minha igreja. Ele achou que era reconstruir a igrejinha lá, né? Aí depois, quando ele entra naquela igreja, muito bonita a vida de São Francisco, quando ele entra naquela igreja, ele vê, né, aqueles religiosos lá com a mão cheia de ouro, com, né, aquela riqueza toda, aquelas roupas de púrpura, aquela coisa toda bonita. Aí que ele entendeu aquela voz que falava para ele: vai e reconstrói minha igreja. Era reconstruir as bases do cristianismo. Por isso que ele iniciou um movimento muito importante, né, que é o movimento de caridade, um movimento humanitário, né, de apoio ao ser humano, né? Então, Francisco de Assis, que dizem, né, que seria a reencarnação de João, o evangelista, né? Mas enfim, então, só eu achei que precisava explicar, achei que precisava a gente fazer essas considerações. Respeitamos a Igreja Católica, os padres, né? Quando encontro algum, eu gosto de conversar, os pastores também, respeitamos. Eu vivo estimulando as pessoas a buscar, participa do culto católico, participa do culto evangélico, né? Se a pessoa está afastada da religião, eu sempre estimulo as pessoas a participarem, né? Mas a gente tem que analisar os vários aspectos, né? E infelizmente a gente vê que tem essas questões históricas aí que nós participamos, né? Eu sei que eu já tive relação com a igreja, assim como muitos que estão no Espiritismo hoje, estiveram em encarnações passadas ligados à igreja, tá? Então, quando a gente fala isso tudo, nós estamos falando, na verdade, de erros nossos mesmos. Nós não estamos julgando os outros, nem condenando a igreja, não. Nós é que causamos esses prejuízos para a igreja, né? Então, de vez em quando aparecem alguns padres nas reuniões mediúnicas lá, tentando nos trazer de volta para o catolicismo, né? Mas irmãos ainda estão, né, desequilibrados, ainda estão desorientados, né? Mas nós respeitamos, né? Embora a gente entenda essa questão, né? Essa frustração quando certos religiosos chegam no plano espiritual e se revoltam contra Deus, né? E começam então uma vida, se juntam a falanges de espíritos malfazejos, né? Tão desorientados quanto eles próprios, tá? Mas todos nós evoluiremos, né? Todos nós, em tempo próprio, em tempo de cada um, todos nós evoluiremos. Na verdade, a gente pertencer a uma religião ou a outra, isso aí são apenas rótulos de fora que os séculos transformam, as reencarnações transformam, né? Hoje nós estamos numa reunião, uma religião, a encarnação seguinte podemos estar em outra, em outro país, em outro contexto, né? O que for melhor para nós aprendermos, né? Para nós evoluirmos. Hoje estamos na doutrina espírita, né? Nos identificamos profundamente com o espiritismo, estamos tentando nos harmonizar dentro desse contexto, né? O que não é fácil. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui agora. Vamos fazer a nossa prece final para então encerrarmos os nossos trabalhos desta noite, né? Vamos então
juntarmos os nossos pensamentos, orarmos por todas as religiões. Na verdade, somos todos filhos do mesmo Pai, criados do pó da terra e alimentados com o sopro divino que nos deu a vida, como espíritos que somos. E viemos nos desenvolvendo ao longo desses milhares e milhares de anos, passando por inúmeras situações e condições diferentes, cada qual desenvolvendo seu potencial, explicitando o Deus interior que jaz latente dentro de cada um de nós. Por isso, Senhor Jesus, que possamos fazer crescer esse Deus em nós. Lembrarmos, como Tu mesmo nos dissestes, já não foi escrito que vós sois deuses? Que possamos lembrar da nossa paternidade divina e possamos lembrar que todos nós somos irmãos, que temos as mesmas condições potenciais, que temos os mesmos deveres e objetivos perante a vida. Que possamos, Senhor, aproveitar esses momentos para irradiarmos amor a todos os irmãos, a todas as religiões, a todos os países, a todos que estão ao nosso redor, inclusive nas dimensões espirituais. Esses irmãos que estão nas trevas e que ainda estão nas trevas, que possam receber da radiância da Tua luz, Senhor, como facho luminoso, mostrando-lhes o caminho. Abençoa, Senhor, libertando-os de todo o mal, e que nós também possamos nos libertar do passado de erros e do presente de enganos, e possamos caminhar resolutos para um futuro melhor a cada dia. Que a Tua luz, Senhor, ilumine o nosso coração e também o nosso pensamento. Envolva-nos em muita paz e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho, tá? Todo mundo que está aí no YouTube, no Facebook, a Maria, Margarida, Rosana, a Tânia, a Vilma, a Beth, a Rosarinho, a Cirrosendo. Um grande abraço, viu? E todos que estão também conosco apenas no YouTube, né? Também fiquem com Deus. Quem estiver assistindo depois do material gravado, tá? Muita paz a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.